Aleluia! Maravilha, irmãos, maravilha. Ouvimos o louvor. Vamos estar entrando na palavra de Deus. Vamos estar entrando na palavra de Deus. Palavra esta que eu quero estar compartilhando com você. Eu quero que você abra a tua Bíblia. Eu quero que você que está aí agora trabalhando e não tem condições de abrir uma Bíblia, eu quero que você marque aí para que você venha depois em casa estar acompanhando. Nós estaremos lendo o livro de Jó, capítulo de número 35. Maravilha. Jó, capítulo de número 35. Segundo, irmãos teólogos, segundo escritores, não se sabe ao certo quem foi o escritor do livro de Jó. Alguns têm tese que tenha sido Moisés, outras tese diz que foi Salomão. O que sabemos apenas é que o livro de Jó, ele é real. Não é como alguns dizem que é apenas uma ilustração, que o livro de Jó, ele não aconteceu. O livro de Jó, ele é real, irmãos. Foi verdadeiramente uma história vivida por um personagem que foi testado por Deus e que a sua fé produziu um resultado que os irmãos conhecem. Você vai lá no livro de Jó 42, você vai ver o resultado de uma vida de oração, o resultado de uma vida de obediência. Nós estaremos lendo aqui a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 35, versículo de número 13. Por que esta palavra, pastor? É porque nos dias de hoje, irmãos, nos dias de hoje, nós vemos tantas pessoas querendo ser abençoadas. Não são poucas as pessoas que estão aí vivendo de igreja em igreja. É uma campanha aqui, outra campanha ali, outra campanha colar. E ele vive uma vida atrás das bênçãos. E ele esquece do que a Bíblia diz, que os sinais seguiriam os que creem. Então nós iremos aqui dentro desta palavra estar te falando algumas situações que precisa ser vivida por você para que você venha ser abençoado. Jó 35:13 diz assim a palavra de Deus: só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Por que nós trazemos hoje esta palavra, irmãos? Por quê? Porque nós estamos começando mais um mês. Nós estamos aí, meus irmãos, com nossos planos para este mês que se inicia. E nós, muitas das vezes, nos apresentamos a Deus da maneira em que nós achamos que é melhor, que nos convém. E aqui a Bíblia nos fala que não é por muito gritar, não é gritos vazios que Deus ouve. O que Deus ouve são ações na nossa vida. O que Deus ouve são ações que agradam a Deus, que produzem resultados na nossa vida. Eu quero falar para você de 3 ações na tua vida que produzem resultados de bênção na tua vida. 3 ações que produzem resultado de vitória para a tua vida. A primeira ação que você tem que ter para produzir resultado, a primeira ação que você tem que ter para produzir efeito de vitória na sua vida, está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6. A primeira ação de fé do homem é o crer. A primeira ação de fé do homem para produzir resultado é ele ter uma fé e produzir esta fé, colocar em prática. O crer na vida do homem é essencial para que este homem venha ter vitória. Como é que pode, irmãos, ter vitória se não crer? Hebreus capítulo 11, versículo de número 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
Sem fé é impossível. Se não crer, não tem como agradar a Deus. Portanto, é necessário, eu acho linda essa palavra, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus é recompensador daqueles que o buscam. A primeira ação que você tem que ter perante Deus para ser abençoado não é gritos vazios, não é barulho, irmãos, não, isso não é o que vai produzir resultado na sua vida. A primeira ação que você tem que ter perante Deus para produzir um resultado de vitória é a ação de fé. É o crer no Senhor Jesus. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas se não crer, nem consegue ser batizado. A fé, a nossa crença em Deus, é que produz um resultado que vai nos levar à vida eterna. Porque não tem vida eterna sem fé. Não tem vida eterna sem o crer no Senhor Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A ação na vida do crente que vai produzir resultados de vitória é a ação da fé. É a ação do crer em Deus, é a ação de não ver obstáculo na frente, é a ação de acreditar que a muralha pode ser intransponível para o homem, mas se o Senhor Jesus mandar você dar 6 voltas e no último dia mais 7 voltas, você pode dar as 13 voltas, porque você vai ter vitória. Se o Senhor Jesus mandou você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, você mergulha 7 vezes no Rio Jordão, porque você vai ter vitória. Você precisa crer. A segunda ação que vai produzir resultado na sua vida, para você ser abençoado, é a paciência. A segunda ação que vai produzir resultado de vitória na tua vida é a paciência. Nos dias de hoje, irmãos, nós estamos vivendo, como diz aí a sociedade, um mundo globalizado, em que as pessoas não têm mais tempo. Em consequência do nosso tempo está escasso, porque agora nós temos muitos afazeres, a nossa paciência está muito limitada. Hoje, você sai na rua, você cumprimenta as pessoas e você já vê no semblante das pessoas que as pessoas estão estressadas, estão aí com mau humor. Não existe mais aquela paciência no atendimento, não existe mais aquela paciência em cumprimentar as pessoas. A paciência precisa ser exercitada na vida do homem, na vida da mulher, para que nós possamos entender que o milagre de Deus na nossa vida acontece no momento em que Deus quiser e não no momento em que nós achamos que nos convém. Meu irmão, você entendeu o que eu falei? O milagre na sua vida acontece no momento em que Deus quiser e não no momento em que nós achamos que nos convém. Por isso é preciso que nós venhamos ter paciência. Paciência. O Salmo 40, quando o escritor falou ali, olha, eu esperei com paciência pelo Senhor. Eu esperei com paciência pelo Senhor. Não fale, irmãos, quanto tempo que ele esperou, mas ele esperou com paciência. Ele esperou com paciência. Ele estava ali, irmãos, numa deficiência, porque ele sabia que só as mãos de Deus poderiam mudar o quadro. Só as mãos de Deus poderia estar mudando aquela situação. E esse homem, ele espera com paciência. Eu quero chamar a tua atenção, meu amigo, que está aí agora conosco.
Você que está no rádio ouvindo esta mensagem, você que está pela internet ouvindo esta mensagem, a paciência precisa ser exercitada na tua vida. Não adianta você querer antecipar as coisas. Não adianta você querer passar o carro na frente do tomar a decisão por conta própria, por o momento certo. Quem vai agir em teu favor é Deus. Eu vejo, irmãos, quando Deus fala com Abraão ali no Gênesis, capítulo de número 22, quando o Senhor fala: Abraão, pega o teu filho Isaque e oferece-o para mim em holocausto. A paciência de Abraão em pegar o filho, a paciência de Abraão em levar o filho até o monte Moriá, a paciência de Abraão em esperar o agir de Deus. Quando eu vou lá na mulher sunamita, em 2 Reis, eu vejo a mulher sunamita ali com a paciência tremenda, quando o filho dela, o seu único filho, vem a falecer. E ela fica revoltada com a situação e fala: meu Deus, mas como que pode? O profeta diz que era de Deus. Ela tem a paciência de falar: olha, prepara-me uma mula, porque eu vou ter com o homem de Deus. E ela anda, irmãos, aproximadamente 48 quilômetros para ir atrás de Eliseu no Monte Carmelo. Ela anda aproximadamente 48 quilômetros em cima de uma mula. Só alguém com muita paciência para andar 48 quilômetros em cima de uma mula. Só alguém com muita paciência. Você com teu carro não tem paciência de sair aí da tua casa e vir aqui na igreja, na Vila Nogueira. Você aí com toda a sua condição não tem paciência de sair aí da cidade vizinha, pegar um ônibus e vir até Taubaté. Eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência. Você fica aí na fila do supermercado 20 minutos e já começa a murmurar: olha, para ficar nessa fila aqui, precisa ter uma paciência de Jó. Meu irmão, você não tem noção o que é ter a paciência de Jó. A paciência de Jó você não tem noção. Por isso que Jó, ele deixa claro: só gritos vazios Deus não ouvirá. Deus sim ouvirá. Um homem que crê que ainda que eu morra, o meu Redentor, ele vive. Ainda que ele tire a minha vida, todavia eu me glorificarei no Senhor. Nu eu vim para esta terra, nu eu vou voltar. Ele está crendo. A paciência é mesmo que eu esteja me coçando com cacos de telha, mulher, tu falas como uma louca. Aceitaste o bem de Deus com prazer, porém agora não quer aceitar o que nós estamos vivendo. Precisamos ter paciência, porque é Deus na situação. Você, meu irmão, precisa entender: a paciência tem que ser exercitada na vida cristã. Porque se nós não tivermos paciência, nós podemos jogar por terra toda uma vida com Cristo. Porque o Senhor pode vir hoje, irmãos, como o Senhor pode vir amanhã, como o Senhor pode vir daqui 10 anos ou daqui 1000 anos. Não existe uma hora marcada por Deus. O Senhor fala que Ele virá no momento em que nós estivermos desapercebidos. Mas este momento não é claro para nós. Nós temos dentro de estudos de teologia, de escatologia, datas aproximadas em que o homem quer chegar. Mas, biblicamente falando, não existe uma data marcada, meu irmão. Por isso, precisamos exercitar a nossa paciência. Porque a qualquer momento o Senhor Jesus pode vir. A qualquer momento pode vir a provisão de Deus na sua vida. Não há vitória, irmão, sem crer. Não há vitória sem paciência. Não há vitória sem paciência. Só gritos vazios, meu irmão, Deus não ouvirá. Só gritos vazios, minha irmã, Deus não ouvirá. Você vai nos cultos aí de algumas igrejas e você vai ver, irmãos, o pregador, ele fala para
praticamente a pregação inteira em línguas estranhas. Não que eu tenha nada contra, irmãos, porque o crente batizado com o Espírito Santo, ele fala em línguas estranhas. Uma igreja onde se dá liberdade para o Espírito Santo se manifesta ali e línguas estranhas são pronunciadas naquele lugar. Mas entendamos isso, que não é porque A ou B fala em línguas estranhas que este A ou B é mais santo do que o outro. Não, meu irmão, não é porque um ou outro faz um barulho que ele